Hoje o assunto do Andreasa é a última pesquisa Datafolha sobre a corrida eleitoral no Rio de Janeiro. Andreasa, se me permitir, eu passo os números e você faz a análise. Que tal? Bom dia. Fala, Megali. Ótimo, fica à vontade. Então vamos lá, vamos ao Dream Team dos candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Eduardo Paes, segundo o Datafolha, tem 30% das intenções de voto, Marcelo Crivella, 14%, delegada Marta Rocha, 10%, Benedita da Silva, 8%. Renata Souza e Bandeira de Melo, 3%, Ciro Garcia, 2%, Clarissa Garotinho, Fred Luz, Luiz Lima, Paulo Messina, 1%, Henrique Simonardi, Glória Heloísa, Suede, não foram citados. Branco e nulo, 22%, não sabem, não responderam, 3%. Andreasa, e aí? Megali, é o seguinte, foram ouvidas 900 pessoas na segunda e na terça, né? Então, já uma pesquisa que colhe percepções do debate eleitoral. É claro, e isso serve para todo o Brasil, que a campanha eleitoral muito curta, né, o tempo é curto, já é logo ali a votação, a campanha eleitoral ainda não engrenou, ainda não é um tema de conversa. E eu tenho dúvidas sobre se será, em algum momento, pelo menos como nós conhecemos no passado. Afinal de contas, nós temos uma preocupação muito maior ainda, a pandemia entre nós, a pandemia sendo também causadora da diminuição da campanha tradicional. Eu fico perplexo de ver que candidatos estão na rua, batendo perna, fazendo campanha como se não houvesse o vírus entre nós. Estão, mas em menor quantidade, com menos assiduidade como no passado. Por enquanto, a gente tem essa polarização, chamemos assim, Eduardo Paes liderando e Crivella bem abaixo, né? Paes tem, segundo a pesquisa, o dobro de intenções de votos de Crivella, são os candidatos mais conhecidos, né? Isso tem a ver com esse cenário descrito aqui. Pouco interesse, pouca consulta, pouca pesquisa do cidadão sobre quem serão os candidatos, pouca campanha também, ou em menor intensidade. Isso beneficia, inevitavelmente, os candidatos mais conhecidos, no caso, Eduardo Paes e Marcelo Crivella. O que chama atenção, no caso do Crivella, é o volume da sua rejeição. Ele tem 14% de intenção de voto, mas 59% de rejeição. É um volume muito difícil, é um volume, em tese... É claro que a eleição no segundo turno é outra, né? Chegando lá é outra situação, mas projeta-se um cenário muito difícil para Marcelo Crivella. Ele é uma espécie de adversário dos sonhos dos seus candidatos, daí porque me parece que Eduardo Paes deixa Crivella quieto. Para ele, o ideal é que esse cenário se reproduza. Mas o Paes cometeu um erro no debate aqui da Band, que eu mediei, de dar muito destaque, de chamar mesmo para o debate e de criar uma oposição contra os seus interesses, pensando em estratégia político-eleitoral, com a delegada Marta Rocha, que é a terceira colocada, que tem 10%, que está à margem de erro de 3 pontos, está tecnicamente empatada com Marcelo Crivella, e que essa sim, caso passe Crivella e chegue a um eventual segundo turno contra Eduardo Paes, essa sim é uma ameaça real para Eduardo Paes. Essa seria uma candidata que Eduardo Paes deveria tentar tirar do seu radar, não trazer para o protagonismo, porque Marta Rocha, a meu ver, foi, em termos de estratégia e de desdobramento, a que saiu melhor no debate, a mais beneficiada pelo debate aqui da Band, e é uma adversária, talvez a única adversária no segundo turno que poderia ameaçar a vitória de Eduardo Paes. Então é muito interessante observar o futuro de Marta Rocha, o eventual crescimento de Marta Rocha, crescendo sobre o campo de Marcelo Crivella, que, por sua vez, numa posição muito difícil, sonha em ter... Mas o problema é que talvez falte esse candidato, né? Sonha em ter no segundo turno a esquerda muito bem definida como adversário, como ele tinha em 2016, no caso do Marcelo Freixo. A rejeição ao PSOL, a rejeição à esquerda, a rejeição ao Marcelo Freixo, que já foi maior e era maior naquela ocasião, fez com que Marcelo Crivella tivesse para si talvez a única situação em que poderia vencer a eleição, e venceu. Benedita da Silva, também muito conhecida, com 8%, tecnicamente empatada com Marta Rocha em terceiro lugar. O curioso, Megali, é que se a gente somar nessa pesquisa os votos da esquerda, do que seria a esquerda, aí contida Marta Rocha, que é a candidata do PDT, a candidata do Ciro Gomes, embora deva-se dizer, a campanha ainda não... Eu achava que ela teria um grau de nacionalização maior, mas até agora não vi. Os grandes personagens nacionais ainda não apareceram, o presidente ainda muito discreto, pode ser decisivo, pode beneficiar Crivella, caso se manifeste, mas por enquanto o Brasil ainda não chegou na eleição municipal. Eu dizia que se nós somarmos
os candidatos de esquerda, as intenções de candidatos de esquerda no exercício, eles chegam a 23%. Né? Então perderiam, né? Se a gente pudesse pensar, claro que não é assim, mas num único candidato de esquerda, ele seria, forçando a barra, com 23% o segundo colocado. A fragmentação da esquerda na eleição do Rio beneficia o centro, chamemos assim, centro-direita Eduardo Paes e a direita Marcelo Crivella. Esse é o cenário que nós temos. Os outros nomes, havia uma expectativa sobre um possível outsider, alguém que pudesse surpreender. O Bandeira de Mello, o ex-presidente do Flamengo da Rede, aparece com 3%, é bastante para um desconhecido, mas não sei se tem liga para crescer. Havia uma expectativa sobre o Luiz Lima, do PSL, o deputado federal, ex-atleta olímpico, bolsonarista, que pudesse surpreender, mas aparece com 1% na intenção de voto. Clarissa Garotinho, né, com esse peso de levar o nome Garotinho consigo, com uma rejeição muito alta, impressionante. A Clarissa Garotinho tem 29% de rejeição, se eu não me engano, e no entanto aparece com 1% de intenção de voto, uma situação difícil. Então o cenário parece muito engessado aí entre esses nomes: Eduardo Paes, Crivella, Marta Rocha, realmente uma ameaça para esses dois, correndo por fora, e a Benedita, empatada tecnicamente com Marta Rocha. Não se pode descartar a Benedita do PT, embora o PT seja fraco no Rio de Janeiro, ela tem uma presença forte nessa pesquisa, Megali. Muito bem, tá aí então, Andreasa saboreando todos os pedaços de carne ao redor desse osso, que é a nova pesquisa Datafolha do Rio de Janeiro. E agora... Que osso, hein? Que osso. Que osso, hein? Em todos os sentidos. E agora é hora da porção musical, porque sextou, né, Andreasa? Então, eu vim aqui para o estúdio ouvindo Fundo de Quintal, que é talvez o grupo de samba mais importante da história. E essa canção, a batucada dos nossos tantãs, que nós vamos ouvir agora, um samba do grande Sereno, talvez a mais bela voz da história do Fundo de Quintal, de tão belas vozes. É isso, pessoal. Sextou. Tchau. Sextou ainda não, Andreasa, peraí. Fundo de Quintal é maior que os originais do samba? Eu acho sim. Sem dúvida nenhuma. Em termos de história, de longevidade, de repertório, legado para a música, o original do samba é muito importante, mas o Fundo de Quintal é revolucionário, inclusive em termos de arranjo instrumental, né? O samba acústico, o tantã, o banjo, aquilo que forjou a nossa roda de samba como a gente começa hoje, podendo prescindir, por exemplo, de caixa de som, o que popularizou as rodas de samba. Fundo de Quintal e aquele pagode do Cacique de Ramos, aliás, foi minha modesta tese de monografia na faculdade. O Fundo de Quintal é revolucionário, tá acima, sob qualquer ângulo de análise, dos grandes originais do samba. Eu quis fazer uma provocação, mas eu concordo. Bom fim de semana então, Andreasa, até semana que vem. Beijo, tchau. Beijo, tchau. A gente não perde o prazer de cantar.